Grande abraço para você que tá ligado aqui na Gol. O assunto é a Série B do Campeonato Brasileiro versão 2025 e você vai deixando o seu like, se inscreva aí no canal, você tá na Gol. Eu sou o Luiz Felipe e a partir de agora a gente fala da 22ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. É a terceira do retorno. É isso, já estamos na segunda metade do campeonato que vai se afunilando e descobrindo seus favoritos, candidatos a rebaixamento e tudo mais. Rodada iniciada na quinta-feira com a vitória do Coritiba, 2-1 para cima do Novo Horizontino. O Coxa, 5 jogos sem perder e com os resultados da rodada, volta à liderança do Brasileirão com a derrota do Goiás nesse sábado para o Vila Nova por 2-0. O Coxa é líder e vai avançando a passos largos rumo à primeira divisão. Mais uma vez o Coxa, que estava na Série B no ano passado, não conseguiu subir, não foi uma boa campanha e agora desponta muito bem. Aliás, o jogo de quinta-feira muito bem jogado pelas duas equipes, né? Novo Horizontino completou 4 jogos sem derrota, mas não fez sem vitória, melhor dizendo, mas não fez um jogo ruim não, foi lá e cá, pressionou bastante, conseguiu empatar com o Daniel Friso e o Lucas Ronier no finalzinho fez um baita golaço definindo a vitória do Coritiba, novo líder do Campeonato Brasileiro. Na sexta-feira, Amazonas e América empataram por 2-2, o Amazonas 5 jogos sem vitória e o América 8 jogos sem ganhar de ninguém no campeonato. O América tem apenas 2 pontos nos últimos 24 disputados. O Coelho consegue, com esse empate, sair da zona de rebaixamento provisoriamente, consegue ultrapassar o Volta Redonda, agora é o 16º. Nesse sábado, Remo e Botafogo empataram por 1-1. Mais uma vez, o Remo perde pontos importantíssimos dentro de casa. Isso já tinha acontecido numa derrota recente no Mangueirão e agora derrota para Ferroviária, né? E agora empata com o Botafogo também na parte de baixo da tabela. Impressionante como o Remo não consegue entrar no G4, teve oportunidade para entrar provisoriamente nesse sábado, não conseguiu. O Remo, ele já está há um mês fora do grupo das 4 melhores, né? No estádio Oba, clássico goiano, Vila Nova 2, Goiás 0, o Vila consegue sua segunda vitória seguida, embola a disputa do acesso, cola lá entre os 4 primeiros, está perto disso. E o Goiás perdendo a liderança depois de 5 rodadas consecutivas. Aliás, nessa Série B, né, o Vila Nova não perdeu para o Goiás, empate no primeiro turno em 2-2 no Serrinha e agora vitória no Oba por 2-0. O Vila se aproxima e aproxima muito do G4 depois dessa segunda vitória seguida. Na Liga Arena, fechando o sábado, tem Atlético Paranaense e Cuiabá. O Furacão precisa muito vencer e o Cuiabá, com um pouquinho de esforço, pode até terminar essa rodada no G4, mas aí vai precisar secar todo mundo que tá pela frente, inclusive a Chapecoense. Ainda agora já no domingo a gente vai ter Chape e Paysandu na Arena Condá, jogo fundamental para definir questão de G4, também zona do rebaixamento. O Paysandu chegou a ficar 9 jogos invicto, agora perdeu em casa por 1-0 na semana passada e vai precisar de pontos contra a Chape. Atlético e Ferroviária se enfrentam no Antônio Ascioli. Segunda-feira, Volta Redonda e CRB. Na Arena Sicredi tem Atlético e Criciúma. Criciúma tem 5 vitórias nos últimos 6 jogos. É outro que pode, com um pouco de sorte, terminar no G4 ao fim da rodada. Assim como o Avaí, que joga com o Operário no Germano Krieger na terça-feira, às 7h30 da noite. Em caso de vitória, vai ter que secar o Criciúma, vai ter que secar a Chapecoense e o Avaí pode sim, com esses resultados aí, com essa combinação, podendo chegar ao G4 de classificação do Campeonato Brasileiro. A gente vai para a classificação com 22 rodadas, a 22ª rolando ainda no início, apenas 4 jogos já com resultados definitivos. A gente tem a liderança do Coritiba, 42 pontos, retomando a liderança depois de 5 rodadas de liderança seguida do Esmeraldino, do Goiás. O Coxa volta à liderança do Brasileirão nessa temporada e está 5 jogos sem derrota. Segundo lugar, o Goiás, 41. Perde o clássico pro Vila, não venceu do Vila nessa temporada na Série B. Tem 41, perde a liderança, portanto, mas tem muita vantagem aí, 7 pontos pro 5º colocado. Terceiro, Novo Horizontino, 36 pontos, tá 4 jogos sem vitória, fica para trás aí na disputa do título, a 6 pontos do Coxa. E o Novo Horizontino, embora tenha feito até um bom jogo contra o Curitiba na quinta-feira, se vê a perigo pela primeira vez na disputa do G4. Pode ser ultrapassado pela Chapecoense, né? Novo Horizontino, que tá aí no G4 há praticamente 3 meses, há mais de 3 meses, desde o início do mês de maio, desde a rodada 9, o Tigre tá aí entre os 4 primeiros e agora se vê ameaçado, podendo aí ficar só 1 ponto à frente do 5º colocado. Quarto lugar, a Chapecoense tem 34 e joga com o Paysandu na Arena Condá. Em caso de vitória, assume a terceira posição,
pela primeira vez. Vai ser sua melhor colocação dentro desse campeonato brasileiro. Fora, então a gente tem aí o G4 com Curitiba, Goiás, Novo Horizontino e Chape, que é o G4 que vem se mantendo aí nas últimas 5 rodadas. Quinto lugar, o Remo, 34. Só empatou. Se tivesse vencido, estava no G4 com 36 pontos. Inclusive estava ali podendo até disputar com o Novo Horizontino, né? Mas ele é o quinto colocado com 34. Não vai terminar a rodada no grupo dos 4 melhores, perde uma grande oportunidade nesse sábado, perdeu, né, contra o Botafogo, não perdeu o jogo, mas perdeu a oportunidade de entrar no G4. Sexto lugar, o Vila Nova, 2 vitórias seguidas, tem 33 pontos. E ganhando no clássico, né, pra dar moral. 33 com 10 vitórias. O Vila agora se aproxima e vai dar uma secada na Chape para ficar bem perto, bem colado no grupo das 4 melhores. Sétimo lugar, o Criciúma, tem 32 pontos. Tem jogo importante na segunda-feira. Em caso de vitória, contra o Atlético, né, em caso de vitória, chega a 35. Se a Chape perde pro Paysandu, o Criciúma vai assumir a 4ª colocação pela primeira vez no Brasileirão, a equipe do Eduardo Batista. Oitavo lugar, o Avaí, tem 32, também pode terminar a rodada no G4. Para isso, vai precisar vencer e aí vai torcer também para que Criciúma não vença e que a Chape perca para o Paysandu. Então o Avaí é outro candidato a terminar a rodada no G4. Nono lugar, o Cuiabá. Para esse aí é mais difícil, né? Porque ele teria que golear e ainda torcer contra a Chape aí, ganhar de pelo menos 4-0, a Chape também tomar uma pancada, enfim, fácil não é não. Na verdade o Cuiabá teria 10 pontos, né? Chegaria a 8 de saldo, ele precisa golear e torcer pra Chape ser goleada. E aí ainda secar o Avaí, secar o Criciúma pra assumir a 4ª posição. Joga com o Atlético Paranaense, tá jogando, né? Nesse sábado, intervalo de jogo 0-0. CRB, o 10º colocado, 28. 11º, Atlético Goianiense, tem 27. Esses dois aí sempre ali no meio da tabela e buscando uma arrancada para quem sabe ainda lutar pelo acesso. 12º lugar, o Operário, tem 26 pontos. 13º, o Atlético Paranaense, 26 também, com 7 vitórias. Campanha decepcionante do Furacão. 14º, a Ferroviária, 26, com uma vitória a menos do que o Atlético, 6 vitórias. 15º, o Atlético, tem 24 pontos, joga na segunda-feira, jogo bem importante contra o Criciúma. 16º lugar, o América Mineiro, tá 8 jogos sem vitória no Brasileirão, mas conseguiu empatar e sair da zona de rebaixamento, ultrapassando o Volta Redonda, só que o Voltaço joga ainda na rodada, como o Paysandu joga também contra a Chape. 18º, o Botafogo, tem 22, 19º, o Paysandu tem 21, o Amazonas 21, e o Volta Redonda, claro, abre a zona do rebaixamento com 22, com uma vitória a menos do que o América Mineiro. Então a gente tem o Z4 com Volta Redonda, Botafogo, Paysandu e Amazonas, 4 equipes aí que sempre frequentaram o Z4 desde as primeiras rodadas do Campeonato Brasileiro. Volta Redonda, Botafogo, Paysandu e Amazonas. Principais artilheiros do Campeonato Brasileiro da Série B, Pedro Rocha do Remo, ele tem 10 gols, é o maior goleador. Com 7 aparecem Anselmo Ramon do Goiás, Carlão da Ferroviária e agora o Kevin Ramírez, o uruguaio do Amazonas, também com 7. 6 gols para o Mailton, para o Neto Costa do Atlético e também, logo na sequência, o Mailton da Chapecoense, marcou 6 vezes. Esse foi o resumo da Série B do Campeonato Brasileiro na 22ª rodada, a terceira do retorno. Já estamos na segunda parte de Campeonato Brasileiro da segunda divisão. Você vem com a gente, deixa o seu like, se inscreva no canal. Por aqui a gente vai até novembro acompanhando as 38 rodadas da Série B. Um abraço!